Três tesouros é uma das bases do Qigong, por exemplo. O chinês fala de uma coisa chamada três tesouros. Seria o Shen, o Qi e a essência. Então, três tesouros seria, na verdade, aquilo que você deveria poupar e aquilo que você deveria cultivar a sua vida toda. E a prática do Qigong, ela vem exatamente para isso. São exercícios terapêuticos. E aí na China você tem catalogado mais de 1000 tipos de Qigong diferentes que visam cultivar e desenvolver essa energia. Então, a ideia é, com a prática do Qigong, você consegue preservar a essência e melhorar a energia do corpo. Quanto melhor a energia do corpo, maior essa capacidade de captar energia, menos da essência você gasta. Certo? O problema de falar de Qigong é um pouco complicado, por quê? Porque você consegue dividir o Qigong em aspectos. Tem quem vê Qigong simplesmente como um exercício físico. Certo? E aí você esquece toda a parte da filosofia, da medicina oriental, e é só um monte de exercício louco que o chinês desenvolveu para manter a saúde. Você tem outros que analisam o Qigong já por uma visão da medicina chinesa. E aí você começa a ter uma relação um pouco mais íntima. Então, tem uma prática de Qigong, por exemplo, chamada 6 Sons de Cura. Que, conhecendo o Paulinho, que é o professor do curso, provavelmente é uma das primeiras coisas que ele vai ensinar para vocês. Onde você tem um som para cada órgão. Certo? Então você tem um som associado ao rim, um som associado ao coração. Essa é uma prática, na verdade, que ela tem uma relação muito íntima, pelo menos a forma, quando eu fui estudar na Tailândia, tem uma relação muito íntima com a parte emocional. Então, você tem um som para cada órgão que, na verdade, visa você ajudar o corpo a eliminar aquela energia negativa que se acumula em cada órgão, decorrente daquela associação das emoções que vocês tiveram. E tem diversas práticas de Qigong, na verdade, que elas têm uma conotação muito mais espiritual do que essa questão de saúde. Então, ano retrasado, eu fui para a Tailândia, eu fiquei quase 2 meses na Tailândia só estudando Qigong. E o cara com quem eu fui estudar, ele sistematizou uma coisa que ele chama de 9 etapas, 9 etapas do homem imortal, 9 etapas para você alcançar a imortalidade. E aí você tem desde práticas mais simples para você ajudar o corpo a se curar, a práticas para ajudar a desenvolver a circulação de energia do corpo, até práticas que visam efetivamente um conceito muito mais espiritual. Então, de efetivamente você aprender a nutrir o espírito, para o espírito ficar cada vez mais forte, e aí, segundo a teoria, a pessoa atingiria a imortalidade. Então, pegando essa parte espiritual, às vezes bate de frente um pouco com a crença de cada um. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas existem práticas, por exemplo, que elas visam muito você aprender a captar energia para o corpo. Então, uma das coisas que uma das aulas, se não me engano, faz parte desse curso de Qigong, é uma técnica chamada Janchong. Se você traduzir, normalmente o pessoal traduz como ficar em pé como uma árvore. São algumas posturas estáticas que você fica, que visam tanto você melhorar a capacidade muscular do corpo, como são técnicas que visam muito você aprender a captar energia mesmo. Se você entende que a acupuntura é uma forma de troca de energia, né? Então, se você entende, se você acredita na ideia de que quando você aplica uma agulha no paciente, não é simplesmente um estímulo físico que você está dando, mas que efetivamente a sua energia que está entrando ali para botar o corpo da pessoa em ordem, quanto mais forte sua energia, melhor esse efeito. Certo? E aí essas práticas, por exemplo, ajudam muito. Eu posso falar por mim, meu resultado terapêutico da época que eu praticava Qigong, hoje em dia que eu já não pratico tanto, é muito grande. Então, uma coisa que eu posso garantir por experiência própria é que a prática do Qigong efetivamente dá um resultado clínico muito maior. O que o Paulinho colocou é que o curso é para te aprender a praticar e para ti também poder ensinar os pacientes e até inclusive com o curso com uma curso de formação que tu pode preparar outros instrutores, no caso. Então, como eu tinha comentado, o Qigong, na verdade, você tem várias escolas. Então, provavelmente o que eu estudei é um pouco diferente do que o Paulinho estudou.
Eu sei que o Paulinho, se não me engano, ele tem uma relação muito grande com o Cassiano e o pessoal do Qigong, eles chamam de Qigong renovado para a saúde. Aí são práticas que têm mais a ver com saúde mesmo. E efetivamente são práticas que visam você poder ensinar o seu paciente e o paciente se cuidar. Certo? É que eu não tenho de cabeça o conteúdo do curso, mas eu sei que 6 sons de cura faz parte. Tem uma técnica chamada 8 peças de brocado, por exemplo, que tem uma relação muito íntima com a parte articular. São exercícios, são posturas que visam fortalecer a musculatura do corpo. Zanzon, por exemplo, que tem a ver com essa capacidade de captar mais energia do corpo. Tem pessoas que formam, no caso, grupos, né? Porque eu já tive pessoas que entraram em contato com o Farol perguntando se nós tínhamos no Farol a prática do Qigong. Então, é que Qigong na verdade não é o tipo de coisa que adianta você fazer um curso. Se vocês quiserem aula de Qigong, no final de semana não dá, mas é fácil de eu vir aqui e passar um dia falando de Qigong para vocês e ensinar alguns exercícios. Agora não adianta você vir fazer isso e nunca praticar. Certo? Qigong tem uma característica de que ele demanda prática. Mais do que teoria, é prática. Quanto mais você praticar, mais você entende no seu próprio corpo. E aí é por isso que acaba se formando muitos grupos. Tanto pela questão de poder oferecer isso para outras pessoas, quanto pela questão de você poder instigar e se instigar a continuar praticando. Assim, na minha opinião, como eu falei ano retrasado, eu fui para a Tailândia para estudar Qigong. Eu não ia gastar quase 30 mil para estudar uma coisa que não vale a pena. Na minha opinião, é um curso que vale muito a pena. Tá? Principalmente pela possibilidade de você poder ensinar o seu paciente. Certo? Tem uma questão que é muito complicada, principalmente da cultura ocidental, que é o paciente no ocidente tem tendência a colocar a responsabilidade da saúde dele na mão dos outros. Então, o cara que vem para o acupunturista, ele não vem pedindo ajuda. Ele vem pedindo que você conserte as besteiras que ele fez na vida dele. Então, é muito mais fácil eu deitar na maca e falar, você tem que me curar, do que eu virar e assumir, não, eu fiz besteira na minha vida, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Certo? E o Qigong, querendo ou não, é uma coisa que te capacita muito a ensinar formas que a pessoa tem de cuidar de si mesma. Como que tu vai aplicar isso no paciente ou a pessoa que vai autofazer isso? Então, existem práticas de Qigong que têm uma relação muito grande com exercícios físicos mesmo. Esses são exercícios que você pode ensinar para a pessoa e a pessoa fazer. Além disso, quando você pensa nesses exercícios com essa questão de gerar mais energia no corpo, automaticamente quando você faz um tratamento numa pessoa com a acupuntura, é muito nítido o resultado que a pessoa tem. Isso por experiência minha. E isso aí é uma prática que vai no outro fica praticando um exercício. Então, existem várias práticas diferentes. Esse livro foi o livro que me levou à medicina chinesa. Não é um livro de medicina chinesa, é um livro de Qigong. Mas foi o livro que me introduziu à medicina chinesa. Grande parte do diferencial que eu tenho de raciocínio, clinicamente falando, de outros colegas ou de outros professores, é exatamente por ter começado a estudar isso daqui antes de estudar a cultura propriamente dita. Nesse livro, ele apresenta uma coisa que provavelmente vai ser a primeira coisa que o Paulo vai ensinar para vocês no curso, que é uma técnica chamada órbita microcósmica. E aí o Mantak mesmo coloca no livro. Não importa tanto uma questão de tempo. O mais importante é faz. Se você tem 10 minutos para parar no seu dia para fazer, faz 10 minutos. Se você só tem 15 segundos, faz em 15 segundos. Mas faz. Melhor fazer pouco do que não fazer. Certo? Obviamente, quanto mais dedicação você tem na prática, mais rápido é o desenvolvimento. Isso é óbvio. Mas a prática em si é muito simples. Quando vocês estiverem em trajeto de canais, vocês vão aprender vaso governador e vaso concentração. É basicamente uma forma de circular a energia nesses dois canais. Mas o que eu acho mais interessante dos livros do Mantak é que, além de ser praticante de Qigong, o cara também é acupunturista, ele também é médico. Então, ele consegue fazer uns paralelismos entre os conceitos de um e do outro para tentar dar um ponto de vista menos esotérico, por assim dizer, pela linguagem oriental, e mais pautado no que a gente sabe de fisiologia ocidental.
ação parecida com o Tai Chi, alguma coisa assim? Então, Tai Chi na verdade é uma forma de Qigong. Só que um problema do Tai Chi por trás é Tai Chi no Ocidente ficou vendido como ginástica para velho. Não é feio de falar, mas é verdade. O próprio Mantak, que foi o cara que eu fui estudar na Tailândia, ele falava que existe o Tai Chi como prática de Qigong, então o que ele chamava de Tai Chi Tofu, aquela coisa mole, sem graça. O mais importante do Tai Chi não são os movimentos. O mais importante do Tai Chi é o treinamento por trás desses movimentos. Então, lá na Tailândia, eu aprendi uma sequência de mais ou menos 12 movimentos que, se você entende bem e consegue desenvolver bem aquilo, você aplica aquilo em qualquer coisa. Okay? 12 movimentos, 36 movimentos, 108 movimentos que a escola Yang, por exemplo, pouco importa. Se você gravou bem aquilo, fazer Tai Chi ou fritar um ovo, desde que você faça aquilo, é a mesma coisa. Então, o problema... E de novo, isso é uma coisa complicada do quê? Porque o ocidental, primeiramente, tem muita questão da aparência. Então, o importante do Tai Chi ocidental é aquele movimento bonito, aquela coisa sincronizada. Para o chinês, ele entende que se o treinamento interno está bom, o sincronismo sai sozinho. Por outro lado, o ocidental consegue fazer um movimento extremamente bonito e é uma coisa extremamente vazia. Tem a história do toque quântico, Papos já no século XVIII falava da história do fluido nervoso, por exemplo, imposição de vontade, então você tem vários termos. Na minha opinião, o Qigong é uma forma mais refinada de se estudar esses conceitos. Então, quando você pega as teorias do Qigong, toda a questão que o Qigong traz sobre a fisiologia do corpo, você vai te dando um esmero maior de como possivelmente essa coisa funciona. Opinião pessoal, eu comecei a estudar a medicina chinesa por conta do Qigong. Comecei a praticar Qigong primeiro antes de estudar medicina. O resultado que vocês têm com os pacientes, e até mesmo com vocês mesmos, é extremamente nítido antes e depois da prática. Isso eu posso falar por mim. Então, quem tiver disponibilidade, faça. Obviamente, quem tiver disponibilidade e tiver a vontade, a determinação de praticar depois de estudar. Mas vai por mim, faz diferença. Você começa a pesquisar, tipo, tem umas histórias muito bizarras. Tem uma história de um cara na China, o bicho tinha câncer, e falaram que assim, você tem 2 meses de vida. O médico foi seco, falou, você tem 2 meses de vida, aproveita para mudar. E o cara começou a pensar, se eu tenho 2 meses, eu não tenho tempo a perder. Então o cara desenvolveu uma forma de fazer Qigong andando. Então por onde o cara ia, o cara estava fazendo Qigong. Fazem 10 anos que esse cara tem 2 meses de vida. Certo? Então, hoje em dia existem vários estudos por trás, levantando cada vez mais sobre os efeitos benéficos da prática de Qigong na saúde, até mesmo pesquisas de cunho mais ocidental. O cara que eu fui estudar na Tailândia, por exemplo, tem um livro dele onde ele conta que ele foi chamado no instituto para fazer pesquisa sobre o efeito da meditação. E aí os caras foram fazer aquelas medições de ondas cerebrais, e quando ele começou a entrar em estado meditativo, as ondas cerebrais do cara caíram para aquelas ondas que você só emite quando está em sono profundo. Só que o cara estava conversando com o pessoal na sala. O cara conseguia gerar ondas cerebrais que só se gera quando está dormindo, mas o cara estava acordado conversando com todo mundo na sala sem problema. Não é uma coisa que você aprende da noite para o dia, mas depende de prática. Mas assim, os resultados que você tem por trás são muito grandes. Na época que eu praticava Qigong, com mais afinco, eu lembro que época de inverno, em São Paulo, por exemplo, estava todo mundo encapotado, eu estava desse jeito. No intervalo no curso, parecia a galinha com pintinho, assim, todo mundo ficava perto. Por quê? Eu sem agasalho era o cara que estava com o corpo mais quente na escola. Exatamente por essa questão de você gerar mais energia no corpo, o aquecimento que gera no corpo. O moleque aprende isso para fazer besteira, né? Então, fazendo graça para essas coisas. Quando você aprende a usar do jeito certo, dá um resultado muito bom. Então, para quem tiver interesse, vai por mim, vale a pena. Não estou falando isso para ganhar dinheiro, porque a escola não vai me dar dinheiro nenhum. Eu sou professor. Pelo valor que a coisa tem, é uma coisa que vale muito a pena pensar em investir.
6 sons de cura, principalmente, é uma lição de casa muito legal para dar aplicação. Certo? Então, quem quiser, pensa com carinho, vocês não vão se arrepender. Obrigada, eu nem tinha noção que era tudo isso de coisa. Eu fui pelo coração que me chamou, mas eu não sabia nem. Foi o que eu falei, como o Qigong foi o que me levou à medicina chinesa, eu tenho uma certa paixão.